E aí, meus herculoides, hoje o vídeo é um tiquinho assim diferente do tema mais comum que vocês estão acostumados, que a gente usa aqui na nossa plataforma, que é voltada para história, economia, geopolítica, filosofia, sociologia, análise política. E assim, embora eu não seja formado em nenhuma dessas áreas, eu sou apenas um apaixonado por livros. Quem já me conhece há mais tempo sabe que a minha área é a área de ciência e tecnologia química voltada para a área de saúde. Você é o bichão mesmo. Desde a minha época de aluno na universidade, que eu sempre trabalhei na área de pesquisa. Tanto que aqui nós temos playlists voltadas para ciência e tecnologia. Inclusive o nome das playlists, aí quem quiser assistir os vídeos, né, falando sobre ciência e tecnologia, o nome da playlist é Ciência e Tecnologia. Miserável. Pois bem, nós estamos no mês de setembro. E para quem não sabe, existe uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio que começou em 2015, chamado Setembro Amarelo. Agora, eu duvido alguém adivinhar o que o Setembro Amarelo tem a ver com o nosso canal. Eu detesto adivinhações. Herculoides, nada nessa plataforma é por acaso. Tudo, desde o nome, cores, objetos, tema, música, memes, tudo tem um significado e uma simbologia. E o próprio nome Jumentinho Amarelo está diretamente ligado ao Setembro Amarelo. Não me diga! E senta que a história é boa. Tudo começa nos anos 90, quando um garoto rebelde de codinome Legião, pelo amor de Deus, cara, né, só queria saber de farra e de confusão. Querer saber de estudar? Mas rapaz, não sabia nem somar, meu filho. Ler então não lia nem paradidático. Até que um colega que era próximo, ele foi assassinado e eu passei a desenvolver pânico e ansiedade. Só que foi um problemão para mim, porque naquela época, nos anos 90, esse assunto não era muito bem entendido e nem divulgado. As pessoas não falavam de ansiedade, aí eu tenho ansiedade, aí eu tenho um pânico. Então eu tive que resolver trabalhar esse problema meio que solitariamente, né? Mas aí eu não sabia o que eu tinha, eu sentia alguns sintomas e achava que estava com problema no coração. Fiz todos os exames que você possa imaginar do coração e adivinha, de novo, né? Não deu nada. Não perda de tempo. Mas apesar de ser um garoto danado, né, malino, traquina, eu era muito amigo dos meus professores. E eu tinha uma amizade com um professor de história. E um dia eu desabafei com esse professor, dizendo que estava sentindo essas coisas. E ele levou, no outro dia na escola, um livro para eu ler. Um livro chamado História da Filosofia. Olha, a grossura do livro era isso. Eu não tinha lido nunca nem um paradidático. Ele levou esse livro. Gente, e eu comecei a ler esse livro, eu comecei a me encantar pela história, né, desse livro, e todos os meus medos e ansiedades foram canalizados para a vida de Sócrates, Platão, Aristóteles, Tales, Empédocles, Hecateu, enfim, um bocado de filósofo aí. Só que tudo que eu lia, que eu estava encantado que eles fizeram na filosofia, eu também estava curioso pelo que eles tinham feito na ciência, matemática, física, química. E aí eu passei a usar o meu dinheirinho do lanche, né, e juntar R$2,50, olha só, R$2,50 para poder comprar livros usados no centro de Fortaleza, né? Eu ia lá comprar os livrozinhos mais usadinhos mesmo, mas o mais velho, o homem me vendia por R$2,50 assim, com as páginas reais amarelas. E o melhor, eu tava fazendo isso, não era para passar numa prova da escola, não era porque meus pais estavam mandando, era porque realmente eu tava encantado. E vocês não sabem, eu entrei na toca do coelho. A minha vida fez assim, ó. Esquadrão Relâmpago! Então assim, só para resumir a história, o meu problema de pânico e ansiedade foi transformado, né, ou transformou aquele menino rebelde e problemático em um apaixonado pelo conhecimento. E naquela época não existia Enem, muito menos financiamento do governo para universidades particulares, né? O pobre só tinha uma opção, que
que era entrar na universidade pública. E a universidade pública tinha aquela coisa de primeira e segunda fase. Então, meu filho, você tinha que estudar e era muito. Eu só sei que com tudo isso, a primeira vez que eu vi meu nome no jornal, né, que antigamente era assim, você saber que tinha passado no vestibular, você tinha que ir nas banquinhas de manhã saber se você tinha passado. Não era assim na internet, que nem internet tinha desse jeito não, né? Internet e computador era para quem tinha muito dinheiro. Pois é, a primeira vez que eu vi meu nome no jornal que eu tinha passado no vestibular foi para a engenharia química, e a segunda vez que eu vi meu nomezinho estampado lá foi para química. Então foi isso, desde então não parei, fui trabalhar depois com pesquisa e desenvolvimento de produtos naturais, pesquisa de alimentos e pesquisa farmacêutica. E aí dando um pulo até que em 2017... 3 adolescentes que participaram do Desafio da Baleia Azul prestaram depoimento à polícia do Rio. O jogo que circula na internet e em mensagens de celular estimula o participante a cometer suicídio. Então, quando eu vi esse desafio ridículo, né, de baleia azul, chamando crianças e adolescentes que tinham depressão e ansiedade a cometer suicídio, isso me preocupou bastante. E aí eu tive a brilhante ideia de fazer uma fanpage, né, uma página no Facebook que fosse assim de diversão, que fosse para levar alegria, que fosse para levar comédia. E eu queria fazer isso assim usando muitas coisas do Nordeste. Aí eu resolvi fazer o arqui-inimigo da baleia azul. E o arqui-inimigo da baleia azul seria o jumentinho amarelo. Ah, bom. Claro que eu escolhi o jumento porque ele representa a força, né, a história do Nordeste, de todo o Brasil, mas principalmente do Nordeste, e também porque ele tem uma grande importância na história do cristianismo. Ele aparece muito na vida de Cristo, desde o seu nascimento, a entrada dele lá em Jerusalém, mas enfim. E o amarelo foi do Setembro Amarelo, porque ele desperta a criatividade, estimula atividades mentais e o raciocínio. Então a página foi criada para colocar coisas destinadas à comédia, à alegria, só isso, não tinha nada a ver com o Jota. Só que em 2018, por causa do ódio, desinformação e fake news, eu passei a fazer vídeo reagindo a esses factoides, e como eu tinha já a página, resolvi usar essa página Jumentinho Amarelo. E foi exatamente o que aconteceu, né? Eu usei duas coisas principais: passar o conhecimento na linguagem acessível do povo e também levar a pitada de humor. E aí de lá para cá nossa família cresceu bastante, levando informação, conhecimento e muito humor.